Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, né? Porque com a China as coisas estão andando muito mais rápido, né? O Trump colocou tarifas no mundo inteiro, alguns países quiseram negociar, aliás, a maior parte dos países está propondo negociar e coisa e tal. O Trump não aceitou negociação de ninguém, o Trump não quer reduzir tarifa, não. O Netanyahu foi lá nos Estados Unidos para conversar com o Trump, conversou com o Trump, mas tarifa não foi falada. O Milley tentou conversar com o Trump nem quis receber o Milley lá nos Estados Unidos. Realmente não quer negociar com ninguém. Agora, com a China, o degrau é mais embaixo, porque os Estados Unidos botaram tarifa, a China foi lá e dobrou a tarifa, e agora os Estados Unidos dobrou de novo, já está 104% a tarifa para produtos chineses nos Estados Unidos, de acordo, começando a valer hoje, dia 9, né? E isso é uma coisa preocupante, tá? Porque muita gente está colocando isso aqui pelo lado de que a China vai sofrer porque a China depende dos Estados Unidos. E, de fato, eu concordo, a China depende muito dos Estados Unidos. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, os Estados Unidos dependem da China também, tá? Isso vai ser um baque para os Estados Unidos muito grande. Agora, independente de quem que vai ganhar ou perder essa guerra, o princípio da Dilma vale para o Brasil, tá? Sabe quando a Dilma falou que não se sabe quem vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder? Pois é, o Brasil vai perder nessa história, né? O dólar já está R$6, todo mundo fugindo da Bolsa Brasileira, porque a visão do pessoal é que não interessa para que lado isso vá, o Brasil perde. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sou Chapolin, Petezado, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Casa Branca confirmou ontem que vai impor a partir de hoje tarifas de 104% contra a China, meu amigo. Tá uma briga aqui de impressionante para ver quem é que pisca primeiro, porque a verdade é a seguinte, como eu falei para vocês, os dois precisam um do outro, tá? A China precisa muito dos Estados Unidos. A China tá fodida, meu amigo, com taxa de 104%. O que vai acontecer? Para ela vender alguma coisa para os Estados Unidos, não consegue vender mais. É verdade, a China pode vender para todo o resto do mundo. A China tem um bom comércio com o Brasil, com a Europa e coisa e tal. Mas ninguém tem dúvida que o comércio da China com os Estados Unidos é uma parte crucial. A gente está falando aí de 30% a 40%. Ou seja, isso ia ser um baque enorme para a economia chinesa simplesmente perder esse mercado inteiro, né? E para os Estados Unidos também não é tão bom assim não, tá? Porque a China também faz parte, é um grande parceiro comercial americano e muita coisa, principalmente de indústria de base, coisa que é usada para depois as empresas americanas crescerem em cima disso, né? Ou seja, por exemplo, os iPhones são todos produzidos na China, né? Ou uma grande maioria dos iPhones é produzido na China. Isso vai ficar muito caro para a Apple lá nos Estados Unidos. Parece que a Apple fechou vários containers de coisa nisso daí para mandar para os Estados Unidos aí nos últimos dias. Tem um monte de americano adiantando para comprar iPhone. Ainda bem que eu comprei meu iPhone também, né? Eu fui no início do ano, eu fui lá nos Estados Unidos, comprei iPhone, comprei um MacBook novo também e pronto, né? Aproveitei, porque agora parece que não vai ficar mais tão fácil assim comprar as coisas por lá não, né? Então essa é a situação, né? Tá essa briga entre os dois. Essa briga não é novidade, tá? Porque essa briga entre Estados Unidos e China já aconteceu no primeiro mandato do Trump. O que a gente está vendo, no caso dos Estados Unidos e China, é um repeteco. A questão toda é, vai ficar no repeteco ou como é que vai ser isso, né? Porque, vamos lembrar o que aconteceu. Os Estados Unidos colocou tarifa no mundo inteiro. Tarifa que o Trump diz serem tarifas recíprocas, eu não sei o que lá, mas que é lorota. A gente já viu que aquela fórmula que ele usou para calcular lá é uma fórmula fajuta, que não tem lógica nenhuma. Ah, porque Lesoto exporta muito para os Estados Unidos, então tem tarifas, barreiras tarifárias. Não, meu amigo, Lesoto exporta muito para os Estados Unidos porque os Estados Unidos compra matéria-prima de Lesoto, mas Lesoto não tem dinheiro para comprar os produtos acabados, não tem dinheiro para comprar iPhone, produto acabado dos Estados Unidos. Então, é por isso que tem o déficit. Não é que eles impõem barreira aos produtos americanos, é simplesmente um país pobre, que não tem dinheiro para comprar. O mesmo vale para a Índia. De certa forma, o mesmo vale para a China também em muitos produtos, né? Mas o Trump não quer saber, o Trump botou as tarifas de acordo com a balança comercial. Balança comercial não é o mesmo que barreira tarifária. O fato de que um país compra mais do outro do que o outro compra do um, não quer dizer que seja porque tem barreira tarifária, pode ser por causa da economia, do tipo de produto que cada país vende um para o outro, né? Então uma lorota isso daí.
De qualquer forma, o Trump colocou uma tarifa de 34 mais 20 na China, né? Já era de 20, subiu para 34, um total de 54% que ele tinha colocado. A China pediu que os Estados Unidos suspenda a tarifa e garantiu retaliações. Como os Estados Unidos não suspendeu a tarifa, a China impôs uma tarifa de 34% também nos bens americanos adicional. Ou seja, os produtos americanos vendidos na China também vão ter um aumento de tarifa. Isso é uma coisa preocupante para muitas empresas americanas, tá? A Tesla, por exemplo, o Elon Musk está chateado pra caralho com o que está acontecendo, porque a Tesla vende bastante na China e com essa tarifa para produtos americanos na China, a situação vai ficar complicada para ele. Não é só para ele não, tá? Tem também, por exemplo, os filmes de Hollywood, né? Você já reparou que Hollywood tem feito várias adaptações nos filmes? Porque hoje em dia o mercado chinês é um mercado muito importante. Vender bem um filme na China vale muito a pena. Agora, com tarifa mais cara, fica mais complicado, né? Inclusive, circulou o boato que a China iria proibir filmes americanos na China. Mas isso foi desmentido depois, tá? De qualquer forma, mesmo não sendo proibido, você tendo uma tarifa de 34% a mais, é um baque significativo no final das contas, né? É o que eu falo para vocês, não tenha dúvida de que quem vai sofrer mais com isso é a China. Mas achar que os Estados Unidos não vai sofrer também, eu não sei não. E o pior é que os Estados Unidos comprou briga com o mundo inteiro. E é por isso que eu falo para vocês que é uma coisa sensível isso daí. Quando o Trump anunciou tarifas sobre vários países, por exemplo, sobre o México e o Canadá, eu falei para vocês que era um absurdo, mas que assim, isso ia machucar muito os Estados Unidos, né? O americano, na hora de comprar as coisas, ia comprar coisas muito mais caras. Mas a verdade é que isso ia prejudicar muito mais os outros países do que os Estados Unidos no final das contas, né? Só que isso é válido com qualquer país que os Estados Unidos faça isso, inclusive com a China. Só que os Estados Unidos fez isso com o mundo todo. O mundo inteiro tem um mínimo de 10% de tarifa. Aliás, esse mínimo de 10% de tarifa já explica para vocês que não tem porcaria nenhuma de reciprocidade, né? Porque, por exemplo, o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. A gente tem déficit na balança comercial. Então, em tese, nessa teoria do Trump, a gente teria que ter a tarifa negativa, mas não teve isso. Quem tem déficit com os Estados Unidos ganhou 10% de tarifa. Ou seja, que lógica que tem isso? Como é que pode ser que tenha a tarifa do Brasil também de 10% recíproca? Você pode chamar do que quiser. Não chama essa tarifa do Trump de recíproca, porque não tem nada de recíproca nisso daí, né? Enfim, ninguém tem dúvida que os Estados Unidos contra qualquer país, os Estados Unidos ganham. A dúvida que surge é os Estados Unidos brigando com todos os países do mundo ao mesmo tempo. Quem é que ganha, né? Porque, por exemplo, o que a China está vendo aqui, ela aumentou a tarifa aqui, aí o Trump, aqui ó, China promete lutar contra tarifas americanas até o fim, não sei o que lá, ou seja, aumentou também. Agora o Trump botou 104% contra a China, praticamente inviabiliza comércio com a China, né? A China deve estar apostando que vai fazer comércio com o Brasil, com a Europa, com outros países e coisa e tal. E faz sentido isso, porque para pensar, se os Estados Unidos botou tarifa em todo mundo, o que o Brasil hoje vende para os Estados Unidos é muito melhor vender para a China e ter a troca nisso daí, né? Fica muito mais razoável no final das contas no comércio. Essa que é a grande dúvida de todo mundo. E é por isso que muita gente está apostando que o Trump vai voltar atrás. Que o Trump comprou essa briga, vai negociar com todo mundo, vai conseguir. Se for isso, se for negociar e conseguir tarifas melhores, ótimo, acho excelente. Diminuir tarifa é ótimo. Se conseguir, por exemplo, um acordo de tarifa zero com a União Europeia, olha que coisa linda. Tarifa zero é tudo de bom no final das contas, né? Agora, o problema é que não foi isso que o Trump fez, né? O Trump, inclusive, está se recusando a negociar até agora. Mas vamos ver o que acontece nos próximos dias. Eu tenho a impressão de que ele vai voltar atrás até o final de semana, vai dizer que negociou, vai dizer que aceitou condições e não sei o que lá, e vai baixar a tarifa. Vamos ver o que vai acontecer, né? E o fato é que a retaliação da China para os Estados Unidos, segundo algumas pessoas, podia até beneficiar o Brasil. E, de fato, em alguns momentos se pensou isso, né? Que poderia, de repente, o Brasil tirar uma casquinha dessa história. Por exemplo, os iPhones que são produzidos no Brasil chegariam mais baratos nos Estados Unidos, porque a nossa tarifa para os Estados Unidos é só 10%. A da Índia é 25%, a da China é 104%. Ou seja, a Apple poderia aumentar a produção de iPhones no Brasil para contornar isso daí. Mas na prática isso não resolve muito. Por quê?
Porque o custo de produzir no Brasil é muito caro. O Brasil é um país, o custo do Brasil é muito caro em termos de imposto aqui para o governo brasileiro. Então não vale tanto a pena assim, né? A verdade é que o iPhone brasileiro chega lá nos Estados Unidos mais caro que o indiano, mesmo com o indiano tendo 25% de imposto no final das contas. Então, embora algumas coisas isso pudesse ajudar o Brasil, no final das contas o pessoal chegou à conclusão de que não interessa o que aconteça, o Brasil sai perdendo nessa história. Por quê? Sai perdendo porque não vai conseguir substituir nem os Estados Unidos para a China, nem a China para os Estados Unidos. E ao contrário, como a economia do mundo inteiro tende a diminuir e o Brasil está numa posição frágil, olha só o que eu falo para vocês, né? O Lula cantou uma de galo falando que não, porque o Brasil tem reservas em dólar, o Brasil está tranquilo. E eu falo para vocês, tem que tomar cuidado com esse negócio de reserva. Realmente, a gente tem reservas boas. Felizmente, temos reservas boas. Reserva não dura para sempre. Se tu começar a torrar reserva para manter o seu status quo, você queima suas reservas e acaba isso rapidamente. Eu tenho muito medo disso, porque o Lula está doido para se reeleger em 2026. Se vier uma crise global agora, a economia brasileira vai sofrer e vai haver um incentivo muito grande para o Lula queimar a reserva brasileira para conseguir a reeleição em 2026. E isso é fatal, porque daí a gente vai ficar com pouca reserva e aí, meu amigo, aí a gente se ferra completamente. Então, o Brasil perdeu essa guerra, o Brasil ficou de fora nisso daí, não vai conseguir usar justamente porque estava fragilizado. É o que eu venho falando para vocês. O problema da política do Lula não é apenas que ela é uma política ruim, uma política merda e que fragiliza o Brasil. O problema é que ela fragiliza o Brasil no momento que você tem a perspectiva de uma crise global. Essa crise global já havia a perspectiva dela acontecer mesmo antes do Trump vir com esse papo de tarifa, né? A gente sabe que desde que houve a pandemia, houve um gasto exagerado de países no mundo inteiro, você criou uma situação insustentável, não tem jeito no final das contas, né? E tudo indica que nós teremos de fato uma crise mundial. E uma crise mundial para o Brasil é muito séria. Mais do que isso, se o Brasil tivesse uma economia razoável, se o Lula tivesse feito o dever de casa, se a gente tivesse com superávit na balança comercial, com superávit no governo, tivesse tudo bem aqui no Brasil, beleza, vem a crise mundial aqui, a gente enfrenta. O problema é que não é assim. O Brasil está com déficit, o Brasil está torrando dinheiro demais, o governo brasileiro não para de gastar, o governo Lula vai querer gastar mais, porque ele vai querer dar um jeito de se reeleger a qualquer custo em 2026. Então a gente está numa situação fragilizada para enfrentar uma crise mundial nesse momento. Vai dar merda no Brasil. O pessoal está colocando aqui o problema dos juros no Brasil, que já está subindo, os juros nos Estados Unidos está subindo, porque a China está vendendo títulos da dívida americana. Isso é uma outra forma de pressão da China sobre os Estados Unidos. Lembra, o que o Trump quer fazer com essa parada de tarifa, entre outras coisas, é supostamente diminuir a dívida, né? O pessoal fala aí, você vai ver nos comentários aqui, o pessoal esperto que quer defender o Trump tá fazendo merda, tá? Mas o pessoal quer defender o Trump falando, não, porque não sei o que lá, porque tem a dívida, os Estados Unidos tem que pagar 9 trilhões, tadinho, eles têm que botar imposto nos americanos, os americanos têm que ser esfolados para o Trump poder pagar a dívida americana, né? Veja, esse papo, as pessoas confundem isso, né? De vez em quando saem umas matérias aqui no Jornal Nacional, não, porque cada brasileiro deve não sei quanto. Não, olha só, eu não devo porcaria nenhuma, tá? Se alguém emprestou dinheiro pro governo brasileiro, se vira para receber do governo brasileiro. Eu não devo ninguém para nada. Eu não peguei empréstimo com ninguém, não, tá? Esse papo de que, os americanos devem, cada americano deve não sei quantos mil dólares, não, o americano deve porcaria nenhuma, o governo americano deve. A organização criminosa, governo americano, deve lá. Porque quem emprestou dinheiro para o governo americano que se vire para receber. Sei lá, bota os funcionários públicos americanos para rodar bolsinha na esquina, bota o Trump para pagar boquete para os outros aí na esquina, quem sabe não arrecada dinheiro e consegue pagar a dívida. Os americanos não tinham que pagar isso. Um absurdo o Trump tá colocando esse custo para os americanos pagarem, né? Mas, olha só, o Trump está preocupado porque os juros da dívida americana tá muito alto, né? Tem que pagar muitos juros. E sabe quem é o principal detentor da dívida americana? É a China. E a China começou a vender dívida americana. O que faz isso acontecer? O que isso leva a acontecer? Aumentar os juros da dívida americana. E ela vendeu só 50 bilhões, ainda tem 700 bilhões para vender ainda, meu amigo.
Eu não sei não, a briga é briga de cachorro grande, tá? É o que eu falo para vocês. Os Estados Unidos está machucando a China, certamente está machucando a economia da China. A China tem potencial para machucar os Estados Unidos também tem potencial para machucar os Estados Unidos. Eu acho que se ficar nisso daí, os Estados Unidos ganham. Os Estados Unidos ainda tem mais força que a China. O problema é que o Trump está brigando com o mundo inteiro, não é só com a China. E aí que eu já não sei, porque a verdade é que brigar com a China já seria muito para os Estados Unidos. Brigar com o mundo inteiro, inclusive com a China, fica complicado esse negócio, tá? O pessoal tá falando aqui, tem gente reclamando aqui, que já tá chegando encomenda chinesa com imposto lá nos Estados Unidos. A taxa da blusinha já chegou lá, meu amigo, não tem essa parada não. Lembra o pessoal falando, não, porque temos que impor taxa na China para a China pagar a nossa dívida e coisa e tal? E eu tô falando para vocês, é igual a taxa da blusinha. Quem tá pagando essa conta da tarifa do Trump não é a China. Quem tá pagando são os americanos que estão chegando as coisas lá, tá ficando mais caro, né? E não é pouco mais caro, não, é muito mais caro, que uma nota de 3 mil dólares que tem 2.480 de imposto, que chegou lá na China, aqui, ó, que chegou da China nos Estados Unidos, né? O Trump diz que está negociando, não sei o que lá, mas sinceramente, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, ó. Agora, tudo isso não é novidade, tá? O Trump já fez isso, essa matéria aqui, ó, é de 1º de setembro de 2019. Trump impõe novas tarifas sobre produtos da China e acirra guerra comercial. O Trump fez isso em 2019. Se você pegar o SP500, tá vendo esse dip aqui, ó? Tá vendo essa queda aqui, ó? Essa queda aqui foi exatamente lá em 2019, setembro de 2019, quando o Trump botou tarifa, a coisa caiu aqui, deu uma queda grande aqui por conta das tarifas americanas na China, né? E, ou seja, ele não está fazendo nada diferente do que ele já fez no passado, mas tem uma distinção nessa história. Lá no passado ele botou tarifas de 20% na China apenas. Agora ele está botando tarifa de 100% na China e tarifa para o mundo inteiro no mínimo 10%. Ou seja, é um patamar maior o que ele está fazendo agora. E embora aqui tenha caído, né, e depois subido de novo, beleza, tranquilo, legal, bacana e coisa e tal, essas coisas podem quebrar, tá? Ou seja, às vezes você cai e sobe de novo, mas às vezes você cai e fica lá embaixo um tempão e demora a subir. Vamos ver o que vai acontecer nessa crise comprada pelo Trump à toa nesse momento. Eu acho que ele está errado nessa história. Não vejo como que ele possa ganhar isso daí. O pessoal está falando assim, mas se der certo, e se o plano do Trump der certo? Der certo o quê, cara pálida? O plano dele de extorquir dinheiro dos americanos, de botar os americanos para pagar a dívida americana, não tem como dar certo isso. Já deu errado, isso já é errado por definição. Não tem o que dar certo nessa história, né? Pode dar certo para o Trump. Para o Trump vai dar certo, mas o Trump não interessa. O que interessa é o povo americano, é a economia americana. O risco que a gente corre é entrar na tal da espiral de Kindleberger, que eu falei lá, que não é uma coisa imediata, não é a queda da bolsa que é o problema, é a diminuição do comércio ao longo dos próximos anos, que vai ser um efeito muito pesado contra os Estados Unidos e contra o Brasil também. Vamos ver o que vai acontecer, a coisa está pegando fogo. E olha só, saiu a notícia agora cedinho, hoje, dia 9, né, que a China também dobrou a aposta, aumentou a tarifa para 84% a tarifa para produtos americanos na China. Meu amigo, parece que vão brigar um com o outro mesmo, vamos ver quem pisca primeiro aí entre China e Estados Unidos, hein? Não vai sair ninguém bem dessa história aí, não. Eu acho que vai sair pior para a China, mas para os Estados Unidos ele não vai sair bem dessa história também, não. E lembra que quando os Estados Unidos bota tarifa de 104% em produtos chineses, ele está punindo, na verdade, os americanos, tá? É o consumidor americano que vai pagar o dobro quando comprar alguma coisa da China. E da mesma forma, quando o Xi Jinping coloca 84% de tarifa nas compras dos Estados Unidos, ele está punindo, não os Estados Unidos, ele está punindo o consumidor chinês no final das contas, antes de qualquer coisa. É lógico, prejudica as empresas americanas, da mesma forma que a tarifa americana prejudica as empresas chinesas, porque o produto fica mais caro, acaba vendendo menos. Mas quem paga o custo disso é o consumidor, é o indivíduo. É um absurdo de qualquer forma essa guerra, sob qualquer aspecto que você veja. Mas vamos ver onde é que isso vai parar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.